Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. A palavra que eu trago hoje para nossa meditação se encontra no livro de Josué, capítulo 1, verso de número 9, que diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha, meu amado, que coisa maravilhosa você no meio de uma situação, diria assim, até que inesperada por Josué. Todo mundo sabe que após a morte de Moisés, Josué assume o ministério de Moisés. E não é novidade para ninguém que ele não estava preparado para aquilo. Imagine você na situação dele e você ouvir a voz de Deus falando com você: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meu amado, minha amada, eu acho que isso dá uma injeção de ânimo, de força, eu diria até assim, de uma, como que eu posso dizer uma palavra assim, de ousadia, né? Até ousadia a gente adquiria diante de uma palavra dessa, dita pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como está escrito em Apocalipse 19, verso 16, o qual não nos deixou sós, mas nos chamou para sermos parte do seu reino, que é eterno, como diz o profeta Daniel no capítulo 7, versículo 14. Como sempre, eu vou ditar algumas passagens e é muito interessante que você leia, porque está inserido no texto de hoje. Louvado seja Deus, e porque você entenda numa maior íntegra de tudo isso que você ouve, qual o propósito, por que foi dito aquilo, e eu procuro sempre deixar o máximo explicado para vocês que me ouvem, para que vocês não tenham dúvida. E essas leituras nessas passagens são muito importantes para que você entenda, né? Aqui fala da parte do reino de Deus que é eterno e subsiste de geração em geração, como diz o salmista no Salmo 145, verso 13. E o salmista, ele diz também no Salmo 116, verso 12, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito, o que nós temos para dar a Ele. Olha, meu amado, minha amada, eu creio que você dando a Ele obediência e reverência já está de bom tamanho. Adoremos e exaltaremos o nome daquele que padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está, como está escrito em Lucas 24, verso 6. Pegue sua Bíblia, comece a ler essas passagens. Leia, confira, medite. Um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 4,17, e nos ajuda nas nossas fraquezas, como Paulo diz na carta aos Romanos 8, verso 26. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor, que verdadeiramente é conosco, e a sua vara e o seu cajado nos consolam, como diz o salmista no Salmo 23, verso 4. Louvado seja Deus. Ei, você está passando por uma batalha? Do Senhor é a batalha. Assim diz primeiro livro de Samuel,
capítulo 17, verso 47. A vingança pertence a Deus, como está em Romanos 12, verso 19. E dele vem a vitória, como está em 1ª carta a Coríntios, capítulo 15, verso 57. E nele somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Que a cada passo, meu amado, minha amada, a nossa caminhada, possamos nos alegrar reconhecendo Ebenezer, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor, como está no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. E também que ao reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, ele endireitará as nossas veredas, como diz Salomão em Provérbios 3, verso 6. E sabe para quê? Para que saibamos sempre que ele é Deus e não há outro, como diz o profeta Isaías no capítulo 45, verso 5. Confira e leia. E que nos chama para viver como mais que vencedores, como diz Paulo em Romanos 8:37. Amém? Louvado seja Deus. Que mensagem maravilhosa. Ouça novamente, leia as passagens, medite em tudo. Deus disse a Josué: não foi isso que eu ordenei? Fica a pergunta para mim e para você. Quem manda em sua vida? De verdade, é Deus que manda? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o verso de hoje é o verso-chave desse texto, que nos ensina que a ordem e a presença de Deus são suficientes. Como eu disse, através de uma ordem dessa, de uma fala dessa de Deus para nós, criamos expectativas, ousadia, força, coragem nele, não em nós, mas nele. Louvado seja Deus. E a nossa aplicação pessoal desse texto, gostaria que você lesse o capítulo 1 do livro de Josué. A nossa aplicação pessoal é que o conhecimento das promessas de Deus ainda nos dá a coragem necessária para obedecer a sua palavra. Olha só que coisa maravilhosa. Difícil é você praticar a palavra de Deus. Eu tenho que falar isso, não posso mentir. Não é fácil servir a Deus. Servir a Deus é andar na contramão do mundo. Mas a nossa aplicação pessoal hoje desse texto é que o conhecimento, vou repetir para você entender e meditar, que o conhecimento das promessas de Deus ainda nos dá coragem necessária para obedecer a sua palavra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Medite nessa mensagem, meus amados, e se assim Ele nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da palavra de Deus. Amém.